A paz do Senhor, que bom estar com você para mais um devocional. Mais um tempo de nós alinharmos o nosso coração, alinharmos os nossos propósitos e ouvirmos de Deus uma palavra direcionada para o nosso dia, para a nossa vida. Eu tenho certeza que em cada um desses devocionais que juntos nós estamos passando, construindo, o Senhor tem mensurado ou tem mencionado a sua palavra de instrução à nossa vida e como isso tem sido importante para nós. Eu disse no último devocional que eu queria fazer uma tríade através de alguns livros da palavra da revelação do livro de Apocalipse. É claro que em todos eles é apenas uma aplicação daquilo que o Senhor tem nos dado a compreender debaixo da dinâmica da vida, debaixo do propósito do reino dos céus sobre cada um de nós. E hoje eu quero convidar você a uma reflexão muito profunda. Eu não sei quantas vezes você e eu já escutamos a mesma frase. Eu tenho certeza que a partir de agora ele vai mudar. Quantas coisas aconteceram na sua vida, na minha vida, que levaram-nos a mesmo dizermos, não, eu preciso mudar, eu preciso agora tomar uma nova decisão, eu preciso realmente tomar novas medidas na minha vida. E sabe, são sempre esses lugares que ficam com a indagação. Quantas pessoas você já viu passar por adversidades, circunstâncias, tristezas, angústias, aflições e você tinha certeza de que depois daquele acontecimento, depois daquele fato, depois daquele milagre, depois daquele incidente, depois daquele acidente, depois daquele milagre, depois de tantos feitos, sejam bons ou difíceis, em todos eles, talvez produziu no seu coração aquela convicção de dizer, não, a partir de agora ele vai ter uma nova vida, a partir de agora ele vai ser mudado. E me permita dizer, talvez isso não tenha acontecido. E sabe por quê? Porque eu preciso te ensinar uma coisa. Circunstâncias não mudam pessoas. Se não houver arrependimento sincero, se não houver o desejo de se arrepender da velha vida, da velha conduta, das velhas práticas, não há circunstância que possa mudar, não há sofrimento que possa alterar a vida de alguém. Me deixa colocar isso para você entender de maneira bíblica e nós refletirmos um pouco mais nesse dia. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu quero te convidar a ler comigo o livro do Apocalipse, no capítulo de número 9. Se você junto comigo puder abrir a sua Bíblia e marcar algumas coisas que são importantes. Eu quero mostrar a você. O capítulo 9 é um capítulo marcado por acontecimentos. É um capítulo onde o Senhor está abrindo selos e cada selo que o Senhor abre provoca na terra uma mortandade, provoca na terra alguma ação, algum mal, alguma dor, alguma angústia, alguma aflição. É isso que está acontecendo. O Senhor está purificando a terra. Esse é o propósito do livro de Apocalipse na revelação de João. E aqui, no capítulo 9, ele vai mostrando que vão tendo acontecimentos e cada um desses acontecimentos o Senhor ia mostrando ao longo de períodos, por períodos, alguns sofrimentos, algumas angústias, algumas aflições. E assim ele faz, e ele vai conduzindo todo o livro, todo o capítulo de número 9, mostrando tudo isso. Mas deixa eu chegar aqui, no versículo 17, para marcar você no que eu estou dizendo. Ele diz assim no versículo 17, os cavalos e os cavaleiros que viam em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelos como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia uma cabeça de leão, e da sua boca lançam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. É claro que aqui João está falando numa linguagem figurada, porque tudo que hoje existe não existia naquele período. Então João está falando sobre uma linguagem figurada. Ele está falando sobre uma guerra, e uma guerra tão profunda que matou 1/3 da humanidade. Preste atenção no volume, na catástrofe, na dor, na angústia, na aflição, o volume de mortos,
Quantas pessoas morreram por esta praga que o Senhor estava enviando? É assim que o Senhor está explicando. E é claro que João vai falar daquilo que conhece. Vai falar sobre cavalo, João não conhece avião. Vai falar sobre leão, João não conhece o que é um tanque de guerra. João não sabe o que é isso, nunca viu isso. Mas ele está descrevendo conforme ele vai entendendo, vai compreendendo na dinâmica daquilo que o Senhor tem dado a ele. Agora preste atenção, debaixo desse propósito, debaixo desse desígnio, nesse lugar, João começa a dizer assim no versículo de número 20. E aqui, grave para esse devocional. Ele diz assim: o restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ora, depois de tanta tragédia, depois de tanta dor, depois de tanta mortandade, depois de tanta ruína, sabendo que isto era um juízo de Deus por conta do pecado, por conta da vida que levava, por conta da maneira que conduzia a vida, a Bíblia diz que aqueles que sobreviveram, mesmo assim, não se arrependeram das obras das suas mãos. Ou seja, o que João está tentando nos explicar é que problemas, adversidades não transformam ninguém. Somente Cristo Jesus, através do poder do seu Espírito, tem a capacidade de gerar no homem o arrependimento genuíno. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não espere que circunstâncias, que situações, que ocasiões, que adversidades, que problemas possam mudar a vida da pessoa que está ao seu lado, que você ama, que você quer bem. Só existe uma forma de um homem ser transformado, e a única forma advém do propósito da palavra do Senhor. Não há circunstância que você possa dizer, a partir de agora ele muda, se não houver Jesus Cristo. Não existe nenhuma internação, não existe nenhum lugar que a pessoa possa passar para uma transformação. Só existe alguém que pode transformar a vida de um homem, de uma mulher. Esse alguém é Cristo Jesus, através da sua palavra. É Ele que vai entrar e convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus, do juízo, como disse João. E é através dessa convicção de arrependimento genuíno que Deus transforma a vida de alguém. E é para isso, querido, que eu quero te dizer, não existe ocasião no mundo, não existe enfermidade no mundo que vá transformar alguém que você ama. Ore, mas seja corajoso para proclamar a palavra da verdade a quem você ama. Ore e tenha coragem de liberar a palavra que transforma, a palavra da vida. Não ore para que Deus alcance, quebre, modifique. Quantas pessoas eu já vi fazendo aquilo que teologicamente nós chamamos de oração imprecatória. Para que Deus venha, para que Deus quebre, para que Deus molde, para que Deus tome o vaso e quebre nas suas mãos. Pare, isso não é necessário. Não são circunstâncias que mudam alguém. O que muda alguém, como já disse, é a palavra da verdade. Tenha coragem de pregar o Evangelho. Tenha coragem de se levantar e dizer, assim diz o Senhor, pela sua palavra. Leia a palavra continuamente, pregue a palavra, ensine a palavra. Se levante pelo fervor do conhecimento da palavra. Ela é a única, através de Cristo, capaz de mudar a vida de alguém. Se você ama alguém, se você ora por alguém, se você deseja que esse alguém tenha uma vida transformada, primeiro compartilhe esse vídeo com ele. Depois, tenha coragem de continuamente orar, mas ler, enviar um texto bíblico, porque somente Cristo é capaz de mudar alguém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e que esta palavra faça muito sentido para o seu viver e para a continuidade dos seus dias. Que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus.